Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai escrever um programa que leia uma palavra e imprima essa palavra em ordem contrária. Então, por exemplo, né, se a gente digitar a palavra ABC, o programa vai ter que inverter e exibir, né, imprimir na tela CBA, imprimir na ordem contrária. Certinho? Bom, então essa é a ideia do nosso programa. O nome do programa vai ser inverte texto, inverte texto, e a gente vai criar aqui uma function, né, que faça essa tarefa, né, de inverter. Eu vou chamar o nome da função de inverte e essa função ela vai receber um texto, tá, que eu vou chamar de palavra, é uma variável do tipo string e ela vai retornar o texto invertido também do tipo string. Bom, vamos ver o que a gente precisa para poder inverter aí uma palavra, né? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é o tamanho dessa palavra. Então, eu vou criar aqui uma variável tam para receber o tamanho. Tamanho aqui do tipo inteiro. Tam vai receber, então, vai receber length, né? Length de palavra, ou seja, é a quantidade aí de posições, né? A quantidade de posições aqui nessa string palavra, tá bom? A quantidade de letras que aparecem nesse texto. E aí a gente vai pensar o seguinte: se, né, o usuário informar uma palavra com uma letra só, né, por exemplo, letra A, quem é o inverso de A, né, quem é essa palavra com as letras em ordem trocada, é o próprio A. Né? Então, se a gente tiver uma palavra com tamanho igual a 1, a gente não vai fazer alteração nenhuma. Né? A palavra invertida vai ser a própria palavra, certinho? Vai mudar, né? Vai mudar quando a gente tiver uma palavra com mais do que uma letra, por exemplo, com 2 letras, com 3 letras, com 4 letras, aí vai mudar. Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Qual vai ser o processo? Imagina que a gente tem a palavra ABCD, aliás, ABC, e a gente quer inverter. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai trocar de posição o A com o C, não é isso? E o resto a gente vai manter. Então a gente vai pegar e vai escrever CBA. Se eu tenho uma palavra ABCD, o que o programa vai ter que fazer? Ele vai mudar o A e o D de posição, vai ficar D, né, e depois o A no final, e ele vai pegar esse BC e vai inverter, tá bom? Então ele vai enviar aqui o BC para inverter na função de novo, só o BC. E aí quem é o BC invertido? O BC invertido é CB, né? Então esse programa ele vai fazer o seguinte: ele vai invertendo as letras pelas extremidades, né? Ele inverte primeiro a primeira com a última e depois ele repete o processo no texto que sobrar no meio. Essa é a ideia. Então o que a gente vai fazer? Né? A gente vai enviar aqui para a função inverte, a gente vai enviar o seguinte texto. Bom, a palavra ela tem tam posições, né? Ela tem tam letras. A gente vai começar trocando, né? Trocando aqui de posição a primeira com a última. Então, olha só, palavra na posição 1 é a primeira letra, palavra na posição tam é a última letra. Eu vou colocar essas letras concatenadas em ordem contrária, né? A última vai aparecer antes da primeira. E entre a última e a primeira, a gente vai colocar todo o resto aí que sobrou. A gente vai aplicar a função inverte em todo o resto que sobrou. O que vai sobrar, pessoal? Vai sobrar a palavra que a gente tinha, a palavra, só que agora a palavra sem as duas primeiras letras, sem a primeira letra e sem a última letra. Então a gente vai pegar e vai copiar essa string palavra, né, a partir da segunda posição. Por quê? Porque a primeira posição a gente já usou, a gente quer descartar. A partir da segunda posição, com um tamanho de tam menos 2. Tá? Porque tam menos 2, por exemplo, se a palavra tinha inicialmente 4 letras, agora essa nova palavra vai ter apenas 2 letras, que vai ser a letra BC. Vão ser as letras B e C. Ok, pessoal? Entendido então essa história, né? A gente tem uma palavra aí qualquer, por exemplo, a própria palavra palavra. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o P e o A de lugar. Vamos lá, a ideia é trocar o P e o A de lugar, né? E aí vai ficar assim:
E aí depois a gente envia, né, o que está no meio aqui para o programa. E o programa vai trocar de lugar o A e o R de posição, né? Então o R vai virar A e o A vai virar R. E aí o que a gente faz? A gente executa mais uma vez, né? E aí o que ele vai fazer agora? Agora ele vai olhar só para LAV e vai trocar de posição o L com o V. Então o V vai virar L, o L vai virar V. E aí depois a gente vai inverter, olha só, o que sobrou, né? A gente vai inverter o que sobrou, que é só essa letrinha A. No caso aqui, quando eu tiver que inverter uma palavra com uma letra só, é mole, né? Eu nem preciso mexer, ela já está invertida. Pessoal, a gente só tem que tomar um cuidado, por exemplo, quando a gente tiver uma palavra com uma quantidade par de letras. Por exemplo, cubo, né? Quero inverter as letras da palavra cubo. O que o programa vai fazer? Ele vai inverter C com O, então vai ficar OUBC, né? E depois ele vai inverter U com B. Mas como é que ele inverte U com B? Ele inverte o U com B e manda, né? E olha só, e chama aqui a função com uma palavra de comprimento zero, tá bom? Ele chama a função com uma palavra de comprimento zero. E o que vai acontecer com uma palavra de comprimento zero? Não vai acontecer nada, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa levar em consideração aqui também quando a função ela é chamada com uma palavra de tamanho zero. Tá? Se for tamanho zero, ela também não vai fazer nada. Por que eu preciso colocar nesse if aqui o tamanho zero? Porque senão ele entraria nesse else e aqui teria problema, né? E aqui teria problema porque depois a gente substituiria aqui esse tam por zero e aí ficaria posição 0 menos 2, né? Daria erro. E aqui também, né? Ficaria posição 0, daria erro também. Certinho? Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Me parece aí que vai funcionar, né? Vai funcionar esse programinha com essas informações. Bom, vamos lá. A gente vai precisar imprimir o resultado aqui da palavra que a gente quer inverter. Por exemplo, né? Vamos começar invertendo ABCD. Vamos ver se funciona. Eu tenho ABCD, eu quero inverter e apareceu aqui um erro, né? Claro, né? Olha só que coisa, né? ABCD não é variável, né? É um texto. Eu preciso colocar entre aspas simples. Agora sim, né? Vamos ver o que o programa faz com ABCD? Olha que legal, ele imprimiu DCBA, né? DCBA ele conseguiu inverter. E se fosse só o A, será que ele conseguiria responder? Vamos lá, só o A respondeu. Se fosse só a B, vamos lá, a B respondeu também. Se fosse só ABC, né? Só ABC respondeu também CBA, né? Se fosse ABCDE, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele escreve EDCBA. Certinho, pessoal? Então esse programa está funcionando corretamente. Observa que se a gente tirar aqui esse tam igual a zero, ele não vai conseguir mais resolver os problemas onde a gente tem uma quantidade par de letras. ABCDE são 5 letras, ele conseguiu resolver. Mas se eu apagar aqui o E e colocar só ABCD, ele não vai conseguir resolver, olha só. Ele vai parar aqui com erro, né? Ele deu o código de erro 139. O que aconteceu? Em algum momento, né? O tam foi igual a zero, né? E aí ele caiu nesse else, tentou calcular aqui, ó, 0 menos 2 menos 2, tentou formar uma palavra com menos 2 letras, né? E aí ele chegou num problema, né? Ele não conseguiu resolver. Certinho, pessoal? Então a gente tem que voltar, né? Deixa eu voltar aqui com o tam igual a zero, né? Entrando aqui também nessa condição do if, para o nosso programa sempre dar certo. Certinho, pessoal? Então esse foi o nosso programa que recebe um texto e devolve na forma invertida. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.